Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Patrícia, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Eu sou estudante de Filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco e essa será a nossa primeira aula juntos, né? Juntos, mas separados, infelizmente, devido à situação do momento. Mas isso não impede que a nossa troca de conhecimento aconteça, né? É sempre uma troca e através dos comentários de vocês e críticas, tá certo? A qualquer coisa, a qualquer momento da aula, qualquer dúvida, eu espero receber de vocês também. E vamos falar de um tema muito importante hoje. Com certeza vocês conhecem grandes nomes dessa filosofia que vamos abordar, dessas duas filosofias, né? A filosofia existencialista e a filosofia nihilista. Só que antes de chegar nesses nomes, nessas pessoas que representam tanto para essas filosofias e entender também o que são elas, antes de chegar nisso, precisamos entender o caminho até elas, não é verdade? Então, como vocês já viram no tema, no título, né, do vídeo, vamos falar um pouquinho do pós-idealismo, ou seja, o que é que acontece depois dos grandes idealistas, como vocês viram em aulas passadas, né? O Hegel, um grande representante de um sistema filosófico. O que é que acontece depois dessas filosofias? Que críticas que surgem nesse contexto, né? Qual foi o espaço, que espaço é esse que se tem para fazer críticas a esses sistemas filosóficos que posteriormente vão dar espaço, brecha para essas filosofias que conhecemos tanto, tão divulgadas, tão faladas hoje, interesse de muitos, né? Muitas vezes tiradas de contexto, e eu espero esclarecer algumas coisinhas nessa aula para vocês, certo? Então, uma das coisas muito importantes, um evento muito importante que deu espaço para grandes críticas ao sistema filosófico idealista foi a morte de Hegel. Por que eu digo que foi um evento? Pois bem, depois da morte dele, próximo à metade do século XIX, a primeira metade do século XIX, ficou difícil de sustentar as críticas que o seu sistema filosófico recebia e a filosofia começa a entrar numa crise, né? Esse período também de pós-idealismo também é conhecido como crise da filosofia, crise no sentido de mudança de parâmetros, né? O lugar da filosofia, como a filosofia chegou a se comportar como aquela responsável por produzir um conceito, conceitos racionais, conceitos de uma razão absoluta, uma razão última, conceitos esses que guiam a história, que guiam a ciência, que estão acima da complexidade da vida humana, muitas vezes, conceitos esses que depois de muito bem trabalhados são cristalizados, que abraçam, né, passado, presente e futuro. Então, depois que a filosofia passa por esse período, começa-se, como eu falei, as críticas e a se questionar se realmente a filosofia tem esse lugar que dá a primeira e última palavra. Um grande exemplo disso, de mudanças de paradigmas nesse novo período, né, o pós-idealismo, é sobre a influência da filosofia na história e na ciência. Vou dar o exemplo da ciência para vocês. Então, a gente observa a passagem, né, do sistema feudal para o sistema capitalista, né, os inícios do sistema capitalista, aquela vida burguesa do comércio. E quando isso acontece, recebe uma guinada muito importante vinda da ciência, pelos avanços tecnológicos. Uma ciência que se desenvolvia pelo seu método empírico. E com o aprimoramento, né, dessa ciência, o que acontece é um certo desprezo pela metafísica, né? Metafísica essa que abraça essa empiria, né? E coloca ela como intermediária, porque pelos seus fins últimos, a filosofia tem esse último posicionamento, primeiro e último posicionamento, ou seja, a ciência estava subordinada à filosofia. Só que com uma influência tão grande, trazendo um conceito de progresso, de uma mudança de paradigma para a vida humana, acontece que a ciência começa a não se sujeitar mais
as falas referentes à filosofia e a querer assumir um lugar mais, a querer se impor mais no seu lugar e entender, por exemplo, o seu método empírico como sendo algo muito mais útil para a sociedade, para a história, para o âmbito social e político, do que aquilo que era tido na filosofia, né? Que ultrapassava, que ia além do que se falava, do que se via na empiria, né? A fim de não pautar uma filosofia apenas no empírico e ir além disso. Mas aí todo esse avanço, todo esse progresso trazido, toda essa ideia de progresso, né, trazida pelo avanço tecnológico da ciência, pautada nesse seu método empírico, começa a se afastar um pouco de alguns moldes da filosofia. E isso vai abrindo brechas para emancipações, certo? Para essas mudanças. Acontece também na história, só que de um outro modo, e não vamos entrar tanto em detalhes aqui, para a gente não fugir muito do assunto. Então, antes de chegarmos no existencialismo e no niilismo, como eu falei, temos um caminho até lá, né? Então, o que podemos entender até agora é que os filósofos que se posicionam contra o idealismo, eles já apresentam essa ideia de que talvez a filosofia não tenha esse poder todo de falar de uma verdade absoluta, de uma razão universal, né, que vai abarcar toda a complexidade da história humana, todos os acontecimentos em relação ao que se pode conhecer, ao que não se pode. E aí começam as emancipações em relação às outras ciências, como eu falei, há um modo diferente de se comportar em relação à filosofia. E aí começa-se a crise, né? Já está nesse processo de crise da filosofia. Nesse meio do caminho surge um método muito importante, um método fenomenológico ou filosofia fenomenológica, que tem como seu representante Edmund Husserl. Husserl foi o filósofo que ficou marcado, né, conhecido como o pai da fenomenologia. E o que é essa fenomenologia? Bem, no meio dessa crise toda, Husserl vai desenvolver para a filosofia um método que ofereça a essa filosofia a possibilidade de ser uma ciência de rigor, certo? Uma ciência rigorosa que não vai mais se comportar como se comportava os outros idealistas, né? Os idealistas que têm a influência de Kant, como vocês já sabem, e no interesse de conhecer as coisas, de conhecer aquilo que a razão pode conhecer, chegam a universalizar conceitos, tá certo? E aquilo fica cristalizado. Então, Edmund Husserl chega com uma filosofia diferente, a filosofia fenomenológica, ou a filosofia do fenômeno. Então, já sabemos, porque já estudamos Kant e os outros idealistas, que o fenômeno é aquilo que se mostra, certo? E aí Husserl vai dizer o seguinte: como é que nós conhecemos as coisas? Conhecemos as coisas porque a nossa consciência, ela vai ser intencional. Consciência intencional, por exemplo, tenho aqui uma caneta, vou dizer que a caneta é o meu fenômeno, tá certo? Então a minha consciência, ela é intencional, ela é direcionada para algum objeto. A consciência é sempre consciência de, por isso que é consciência intencional. Consciência nunca é consciência de si mesma, é sempre consciência de algum objeto. E aí Husserl vai dizer o seguinte: temos que praticar o método fenomenológico, né? A redução fenomenológica ou a epoché. A epoché vai nos permitir conhecer as coisas mesmas. É necessário que a filosofia volte às coisas mesmas, é a expressão que é usada, para que possamos conhecer. Então, nós vamos tirar todos os pré-juízos, os preconceitos, os pré-julgamentos que temos das coisas, dos fenômenos, para poder conhecer eles nas suas múltiplas possibilidades. E aí, Husserl tem uma contribuição muito grande, muito vasta também, em relação à filosofia fenomenológica, filosofia do fenômeno, né? E essa filosofia que começa ali já a fugir dessa crise, começa já a dar um novo olhar para a filosofia, um novo lugar para falar em relação à filosofia, ela tem influência também sobre a filosofia existencial ou o existencialismo. Porque
voltando um pouquinho ao assunto da filosofia fenomenológica, o que é que se tentava fazer? Tentava-se aplicar os métodos das ciências naturais, aquele método que se faz uma testagem, uma verificação, né? Você testa uma hipótese, você verifica ali o seu fenômeno, vou usar essa palavra mesmo, você verifica ali o que acontece para ver se aquilo chega a uma conclusão, se chega a uma teoria. Tentava se aplicar esse método agora às ciências humanas, né, a fim de colocar um rigor também nas ciências humanas para explicar as ações, né, da vida humana. E aí Russell chega dizendo que não faz sentido fazer isso, né, que quando se trata da vida humana, o método deve ser outro. Então aí ele começa, né, por esse ponto de partida, separando o que se pensa, né, do pensar. Ou seja, uma coisa é pensar, outra coisa é pensar aquilo, né, separando o pensar do pensado. Então, Russell vai nessa questão do conhecimento e ele vai dizer, ó, para a gente conhecer as coisas, o que é que a gente pode fazer? Primeiro, a gente precisa entender que a nossa consciência, que é através dela que conhecemos, ela é consciência intencional, sempre consciência de alguma coisa, ou seja, consciência do fenômeno, e esse fenômeno tem múltiplas possibilidades de ser, de acontecer, de conhecermos esse fenômeno. E talvez esteja um pouco obscuro para entender, mas com a ajuda da filosofia existencialista ou da filosofia existencial ou do existencialismo, nós podemos entender isso. Então, o que é a filosofia existencialista, a filosofia da existência? Já no termo existencialismo, há uma certa discordância entre os filósofos que representam a filosofia da existência, né? Uma vez, por exemplo, Jean-Paul Sartre, né, conhecido de todos vocês, foi perguntado se ele era um filósofo, né, do existencialismo. E aí ele respondeu que a minha filosofia é a filosofia da existência, agora o que é esse existencialismo eu não sei. Então, alguns desses filósofos, né, não se identificavam nesse termo, mas que posteriormente foi atribuído, né, o existencialismo. E na época até se criou uma certa caricatura negativa em relação a essa filosofia da existência, mas para definirmos, para podermos entender o que é essa filosofia da existência ou o existencialismo, nós podemos perceber o que essa filosofia, representada por grandes obras de grandes autores, carrega, né? O que elas têm em comum. Então, todas elas voltam-se para a existência do indivíduo, do particular. Como assim voltar-se para a existência do particular? Então, vamos lembrar que na filosofia idealista, né, no idealismo, nos grandes sistemas idealistas, pouco importa a vida particular. Aquele conceito, ele é universal e superior. Ele é maior que isso, ele é anterior, inclusive, ao indivíduo, né? E assim, um grande representante dessa filosofia existencialista, a filosofia da existência, é o Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo que, por muito tempo, as suas obras ficaram esquecidas, mas que teve uma grande importância em todos os outros existencialistas posteriormente. Então, o Kierkegaard vai dizer que o filósofo sistemático, ele acaba esquecendo, né, da vida particular e quer criar conceitos universais que não se preocupam diretamente com o indivíduo. Eu vou ler um trecho para vocês do que o Kierkegaard fala em relação a essa filosofia sistemática, né? A diferença que ele faz entre o filósofo da existência e o filósofo dos conceitos, da sistematização. Então, eu vou ler aqui para vocês um trechinho, tá? Certo pensador eleva uma construção imensa, um sistema universal que abraça toda a existência e história do mundo. Mas, se alguém atentar à sua vida privada, descobre com pasmo este enorme ridículo, que ele próprio não habita este vasto palácio de elevadas abóbadas, mas um barracão lateral, uma pocilga na melhor das hipóteses. Então, o Kierkegaard, ele é cheio de críticas assim bem ácidas, né, a isso, mas o que é que ele quer dizer com isso? O termo existência, esse termo ele se refere ao projetar-se, colocar-se para fora,
Então, colocar-se para fora, como assim? O ser humano, ele é o único animal que percebe a sua existência, né? Que percebe suas necessidades para além de necessidades fisiológicas, e ele se depara com o mundo, se depara com frustrações, com conceitos, né? Então, é possível fazer uma filosofia que fale sobre tudo isso e que seja anterior à vida humana. É possível falar uma filosofia, é possível falar de uma filosofia que deixe isso em segundo plano, ou muitas vezes nem se incomode com isso, né? É possível fazer uma filosofia que não se preocupe dessa forma, e aí o Kierkegaard vai dizer, não, ó, a minha filosofia é uma filosofia da existência, porque se preocupa diretamente com os dramas e tragédias da vida humana, certo? E aí, um grande tema para todos os filósofos da existência é falar sobre a liberdade, né? E não é diferente com Kierkegaard. Kierkegaard fala sobre liberdade e angústia, são dois temas muito conhecidos na filosofia dele, e nós vamos entender o porquê, né? Porque falar de angústia muitas vezes parece ser uma coisa ruim, como eu falei no começo do vídeo, muitas vezes tirados de contexto, esses filósofos parecem que estão falando coisas às vezes doentias, que dão medo, coisas às vezes pessimistas ou pesadas, mas a filosofia da existência, o existencialismo, estou sempre repetindo esses termos para que vocês entendam que há controvérsias quando vai se definir o que é existencialismo, mas essa filosofia é muito importante para a nova perspectiva, né? Já que o lugar mudou de fala quando se trata da filosofia. Para recordar um pouquinho antes da gente entrar nesses conceitos de liberdade e angústia em Kierkegaard, só para ressaltar de uma outra forma, caso alguém tenha ficado com dúvida, a que diferença é essa entre o filósofo da existência e o filósofo idealista sistemático? Então, Kierkegaard vai apontar aqui, na sua crítica a Hegel, né, vai dizer que o filósofo idealista, ele quer produzir um conceito que seja universal, que sirva para toda a existência humana. Só que, de uma forma irônica, contraditória, ela acaba ignorando a própria existência humana. Essa existência que não é só pautada por uma razão. Quando Kierkegaard fala de que os idealistas querem produzir conceitos universais de uma razão universal absoluta, ele não está querendo dizer que a filosofia da existência vai ignorar a razão. Mas ele está dizendo que a razão não é a única faculdade que o ser humano tem para guiar sua vida. Então, querer produzir algo em cima disso é você colocar a individualidade, a subjetividade na sombra. É você transformar tudo em uma massa. E por isso Kierkegaard usa a expressão de que ele agora quer tirar o indivíduo da massa para poder falar da existência particular, certo? E por isso ele usa o termo dramas e tragédias, né, da vida particular subjetiva. Então, não pode-se mais trabalhar com um conceito apenas para guiar tudo, toda a história da humanidade, certo? Quando eu falo um conceito apenas, eu digo tomar uma essência em específico, né, e dizer, o homem é tal coisa, né, o ser humano é tal coisa. Então, se ele é isso, se ele funciona dessa forma, todo o resto deve funcionar desse jeito. Então, naquela metáfora que eu li, que o Kierkegaard descreveu, é isso que ele está querendo dizer. Muitas vezes o filósofo sistemático, ele idealiza uma coisa, ele projeta uma situação, né, onde ali tudo vai acontecer ordenado daquela forma, porque tem um funcionamento onde tudo é muito bem engrenado, tudo é muito bem concatenado. Só que quando você volta para o plano da existência subjetiva, particular, não é bem assim que acontece. Então, quando a gente volta os olhos para a vida particular do indivíduo, o que é que a gente vai encontrar? Então, o Kierkegaard vai dizer, olha, podemos observar, né, que o ser humano é livre. Ele é livre para escolher o que ele quiser ser. E aí nós podemos começar a falar agora de uma nova filosofia, a filosofia da existência, que fala sobre a liberdade humana. Essa liberdade diz respeito ao quê? Kierkegaard é um existencialista cristão. Ele é cristão e ele, mesmo sendo cristão, ele tinha muitos problemas com os sacerdotes da igreja, com o Estado, com as leis morais, né? Por quê? Porque Kierkegaard observa que aquele modo de vida relacionado à moralidade, à religião, é um modo de vida que não está contemplando a liberdade do indivíduo. São modos de viver
que já estão determinando ou querem determinar a escolha do indivíduo e assim não pode ser. Porque o indivíduo é que deve escolher. E quando ele percebe que ele tem o poder de escolha, ou seja, a possibilidade de escolher, ele entra naquele processo da angústia. O que é a angústia? O Kierkegaard usa uma metáfora para falar da angústia, a metáfora do abismo. A angústia é como você olhar para o abismo. Primeiro você sente um medo, o medo de cair. Mas depois você sente um outro medo que é angustiante, que é sufocante. O que é essa angústia? É você perceber que você pode pular do abismo. E aí, Kierkegaard está fazendo apologia a algo ruim? Não, não é isso. Kierkegaard está dizendo o seguinte: se a existência é um projetar-se, é uma construção, é construir a si mesmo, entregue sempre no devir, numa eterna construção, então eu estou sempre escolhendo. E escolher significa escolher isso em detrimento de outras coisas. Quando eu escolhi essa caneta, eu comprei essa caneta e ignorei todas as outras. Poderia ter comprado um azul, ou poderia ter comprado outras mesmas que parecem ser iguais a essa. Então, essa possibilidade de escolher um e ignorar todos os outros gera angústia no ser humano. Por quê? Porque quando eu escolho algo para seguir, quando eu escolho algo para me realizar, eu estou ignorando todas as outras possibilidades. E aí vem a questão: será que eu sou isso que eu escolhi ou sou as outras possibilidades? Acredito que todos que estão assistindo essa aula vão fazer o Enem e é comum aquele dilema, né, do qual curso eu quero fazer, porque meus amigos esperam que eu faça tal curso, mas meus pais esperam que eu faça outro e alguém espera outra coisa e eu às vezes não sei o que é que eu espero de mim, então vem o que é que eu quero ser, né? Então eu já percebi que eu tenho interesse por uma área que eu salve vidas. Você pode salvar a vida sendo um bombeiro, sendo um médico, sendo um farmacêutico, um biomédico, um enfermeiro. Olha quantas possibilidades de você ser um profissional que salva vidas diretamente, né? Então aí você fica, mas quem sou eu? Eu vou me identificar com quem? Qual o projeto que eu sou? Onde eu vou me encontrar? E a priori, vamos usar um termo kantiano aqui, a priori, essa angústia parece ser algo ruim, né? Então, assim, quer dizer que a filosofia existencial, ela vem falar de coisa ruim, vem falar de angústia, vem falar que a vida é ruim porque eu não sei quem eu sou, não. Kierkegaard vai trazer uma solução pra gente. Qual é a solução? A solução é olhar para si, né? Você é o seu projeto entregue ao devir, né? O vir a ser, sempre em construção. Então é olhar para si e perceber, com a faculdade da razão, mas também com a faculdade das paixões, com a faculdade das suas inclinações, dos seus desejos, das suas vontades, é perceber em todo esse contexto onde você se projeta, onde você se encontra, onde se constrói. Então a gente pode encontrar essa construção seguindo uma profissão, tendo um estilo de vida de tal modo, X ou Y, mas que esse modo não seja determinado por terceiros, que o indivíduo exerça a sua liberdade. Eu não sei se vocês já conseguiram perceber um pouquinho da semelhança com a filosofia da existência, filosofia existencialista, com o método da fenomenologia, né? Que o método da fenomenologia vai até o fenômeno e quer tirar todos os prejuízos, quer tirar todos os pré-julgamentos para poder conhecer o fenômeno em si e todas as suas possibilidades, né? Conhecer o fenômeno em si significa isso, é você conhecer ele dentre todas as suas possibilidades de ser. Então, a filosofia da existência volta-se para o indivíduo e diz: você é seu próprio projeto. Então, seu projeto existem inúmeras formas de ser. Então, qual vai ser o seu projeto? Então, essa angústia ela pode ser acalentada na medida em que o indivíduo exerce o seu poder de escolha de acordo com o que lhe apraz, com o que é melhor para si, não com o que se espera que essa construção seja feita. Então, como eu falei, Kierkegaard, ele era cristão, mas ele era contra muitos dogmas da igreja, muitos modos de ser que dizia, isso está privando a liberdade do indivíduo, né? Não só da igreja, como o Estado também, muitas leis morais, certo? E Kierkegaard, ele convida
que o indivíduo construa as suas verdades que dão sentido para a sua vida, certo? Sentido esse, verdades essas que o indivíduo deve agarrar como aquela coisa pela qual ele viveria e morreria, certo? Então, a pergunta que se faz, né, é qual é o seu fundamento, né? Ele não quer agora estabelecer um fundamento universal, um fundamento que serve para todos, né? Não é isso que se quer fazer, mas que o indivíduo, que o subjetivo, né, que o particular encontre o seu grande ideal e se agarre naquela verdade, porque aquilo é o que dá sentido para a sua existência, para o seu projeto. Projeto esse que é sempre inacabado, tá? E isso não é algo ruim. Então quer dizer que eu estou num trabalho constante. A filosofia existencial agora está me apresentando que a vida humana ela é uma vida que não tem descanso, porque é sempre um projetar-se, é sempre um construir-se, pois é isso mesmo. É sempre um projetar-se, sempre construir-se, mas não é no sentido negativo, pesado, de dizer que você vai ser uma pessoa insatisfeita, né? A angústia ela vem te apresentar o seguinte, olha, você tem possibilidade de escolher. Se você não escolher aquilo que, que é o seu real projeto, que segue a sua verdade, você vai estar escolhendo outras coisas que talvez não seja você vai cair no erro. Então, a angústia ela não é inimiga. Esse projetar-se, esse estar entregue ao devir, não é um inimigo para tornar a vida cansativa, mas é da própria existência humana. E aí, o Kierkegaard, ele apresenta para a gente 3 estádios da existência humana. Esses estádios, eles não devem ser entendidos como uma escada onde a gente sobe até o topo, como uma pirâmide que apresenta progresso. Não é uma ideia de progresso, no sentido de que esse é melhor que esse, e a gente deve chegar nesse e permanecer nesse. Então, é o estádio estético, ético e o religioso. O estado estético é aquele em que o indivíduo nega a sua responsabilidade, porque a escolha ela implica responsabilidade, certo? Então, se eu digo, por exemplo, eu estudo filosofia, faço licenciatura em filosofia. Então, esse é o meu projeto. Eu me encontrei aqui, eu me realizo aqui. É assim que eu me projeto para fora e me identifico. Então, se eu assumir isso faz com que eu faça uma autorreflexão, uma autocrítica, que eu assuma responsabilidades e se eu escolhi isso, eu me privo de outras escolhas. Então veja que há uma certa fidelidade ao que eu escolhi, né? Não é que isso vai me determinar pela vida toda. Eu posso lá na frente mudar de profissão, mas a partir do momento que eu escolho, eu me privo das outras possibilidades e assumo responsabilidade com aquilo. E no estádio estético, você nega isso, né? O estado estético ele vai servir como apenas uma realização dos seus desejos, a fim de não assumir compromisso. O Kierkegaard ele escreve muito por literatura e ele escreve uma obra para descrever o estado estético, onde ele usa, por exemplo, a figura de um homem conquistador que tenta seduzir uma mulher, mas que nunca promete a essa mulher que estará com ela além dos prazeres, né? Só para aproveitar os desejos do momento, porque firmar-se na escolha de estar com aquela pessoa é assumir responsabilidade, certo? E isso o estádio estético não contempla. Mas existe um outro estádio, que é o estádio que é o estádio ético. Nesse estádio ético, o indivíduo entra num equilíbrio entre os seus desejos e a moralidade. Então, ele agora vai seguir um certo consenso, né, entre o que ele quer viver e o que ele pode viver, tentando dessa forma realizar-se. Só que ainda tem um outro estádio, que é o estádio religioso, né, que é o estádio que se faz o salto da fé. Por quê? Porque Kierkegaard considera a relação do homem para com Deus muito importante. Ele não se preocupa aqui em provar a existência de Deus, porque ele diz que isso não é necessário. Não é preciso provar, porque quando você precisa provar é porque você tem dúvida de algo. E não se pode nem ter dúvidas da existência de Deus. Eu estou ressaltando isso porque, posteriormente, o existencialismo fica conhecido por grandes representantes que sempre são atribuídos a eles o ateísmo, mas em Kierkegaard é diferente. Então acontece que essa
esse estádio religioso, ele vai pedir que o indivíduo tenha a sua relação direta com Deus, né? O indivíduo que é finito vai ter a sua relação com o infinito a fim de ter uma vida mais autêntica, né? Uma relação que é íntima, que não deve ser mediada por dogmas que digam como aquilo deva ser. Por isso que eu falei que o Kierkegaard enfrenta muitos problemas com alguns religiosos do seu tempo, com pessoas importantes que representavam dogmas da igreja. E aí ele usa como exemplo a figura de Abraão. Abraão, que teve o seu filho Isaac, né, depois de muito tempo, já idoso, teve o seu filho, pensava que não poderia mais ter filho, mas Deus concedeu a Abraão um filho. E certo dia Deus vai testar a fé de Abraão e vai dizer, ó Abraão, eu dei o seu filho a você, mas agora eu quero que você sacrifique Isaac. Isaac agora vai ser um sacrifício para Deus. E Abraão entra no conflito, né? O conflito entre o estádio religioso, que é você seguir a sua fé, ou você seguir a moralidade, né? O estádio ético. E acaba que Abraão permite que o estado religioso vença e vai entregar o seu filho em sacrifício para Deus. Só que quando chega nas vias de fato, Deus diz, Abraão, não precisa fazer isso, você já provou a sua fé. E o que é que Kierkegaard está dizendo em relação a isso? Ele tá querendo justificar a morte de alguém? Não, ele não está falando que agora é liberado matar porque se acredita em Deus. Não é isso que Kierkegaard está dizendo. Mas ele está dizendo que o que ele está dizendo é o que a relação da fé, a relação com Deus, né, que vai ter uma interação direta com a vida particular do indivíduo, ela é superior às leis morais e às necessidades do estádio estético também. Então, uma vida autêntica vai ser a do indivíduo que faz o processo de interiorização, olha para si, percebe que tem angústia porque tem liberdade, percebe que nas suas possibilidades de escolha ele vai projetar-se, porque a existência é projetar-se para fora, ele vai escolher, ele vai se realizar enquanto projeto, e a sua relação com Deus ela não é anulada nisso, muito pelo contrário, ela se torna mais íntima. Então essa realização plena, ela está além daquele estádio estético de realização de desejos que não te firmam em responsabilidades, mas também não está atrelada ao que se diz nos dogmas, porque alguns deles, ou as leis do Estado, ou as leis da moralidade, porque algumas delas fazem do indivíduo algo inautêntico, que negue o seu próprio projeto. Então a relação do estádio religioso é justamente uma afirmação desse próprio projeto, né, da existência. Então, o Kierkegaard, como eu falei no começo, ele é conhecido como o pai da filosofia da existência e, posteriormente, suas obras são muito retomadas. Na época em que ele escreveu, não teve muita audiência, né, digamos assim, mas, posteriormente, houve um grande olhar, uma volta para o que ele escreveu para perceber exatamente o que ainda não se tinha falado sobre a existência, sobre o indivíduo como seu próprio projeto. E que dá esse destaque para a vida particular, né, em contraposição àquela filosofia idealista, que o conceito era universal, racional, que ultrapassava, né, o particular com as suas dificuldades, com as suas angústias, né, que tirava totalmente a noção de escolha, né, de liberdade humana, e essa filosofia agora volta para olhar para isso. Então essa foi a aula de hoje, vai ter a parte 2 dessa aula, tá certo? Que a gente vai abordar Schopenhauer e Nietzsche, falar um pouco sobre niilismo. E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem falar, podem comentar. E até a próxima.